Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo pelo UOL e pelos nossos canais no Twitter, YouTube e Facebook. A última vez que o nosso entrevistado desta noite esteve no centro desta roda foi como candidato a presidente da República, no segundo turno de 2018. Na ocasião, ele disse que Jair Bolsonaro não estava habilitado a governar numa democracia. Assumiu alguns erros dos governos do PT, mas fez críticas à condenação do ex-presidente Lula e pregou a união de forças democráticas em torno da sua candidatura. Essa aliança não ocorreu. Bolsonaro foi eleito, Lula foi solto pouco menos de um ano depois e hoje fala-se novamente na criação de uma frente ampla para defender a democracia e outra vez sem consenso. Diante de um país paralisado e em profunda crise em várias áreas, o que a oposição tem a oferecer como projeto? Para abordar esse e outros temas, está aqui nesta noite o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia também pela USP, onde atualmente é professor de Ciência Política. Entre 2005 e 2012, foi ministro da Educação no governo dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Durante sua gestão, o MEC lançou o programa Universidade para Todos, o ProUni, criado com o objetivo de garantir o acesso de alunos de baixa renda a instituições particulares por meio de bolsas de estudo. Entre 2013 e 2016, foi prefeito de São Paulo. Nas eleições de 2018, foi o segundo colocado na disputa pela presidência, com 47 milhões de votos conquistados no segundo turno. Para entrevistar Fernando Haddad, nós convidamos Andréa Jubé, repórter e colunista do Valor Econômico em Brasília, Bela Megali, colunista do jornal O Globo, Flávio Costa, repórter do UOL Notícias, Ricardo Baltazar, repórter especial da Folha de São Paulo, e Vera Rosa, repórter especial da sucursal de Brasília do jornal O Estado de São Paulo. Contamos ainda com um olhar remoto, mas sempre atento, do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Haddad. Muito obrigada por ter aceitado o convite para esse que é o seu quinto Roda Viva. Eu chequei ali nos nossos arquivos. Obrigada por estar aqui essa noite. Muito prazer, Vera. E muito obrigado pela oportunidade. Queria dar boa noite para os seus telespectadores. Obrigada. O senhor esteve aqui, como eu disse, na eleição de 18 e na época se falava na criação de uma frente ampla para a sua candidatura. Acabou não acontecendo, o Ciro Gomes não aderiu e agora, diante aí de alguns arroubos autoritários do presidente da República, tenta-se criar de novo essa frente. No último dia 26, o senhor participou de uma live do projeto Direitos Já, que uniu mais de 100 pessoas com esse objetivo. Mas não estiveram nem o ex-presidente Lula, porque não quis, nem o ex-ministro Sérgio Moro, porque não foi aceito por todos. É possível falar em frente ampla, já partindo da exclusão de dois dos principais agentes da política brasileira? Isso não acaba beneficiando o Jair Bolsonaro? Essa oposição da Lava Jato, o Brasil não tem que superar essa fase? Olha, eu acredito que o Brasil, com Bolsonaro, corre muitos riscos. Sempre disse isso durante a campanha toda. Não se tratava de simplesmente escolher alguém que não fosse o PT, o que é próprio da democracia. O PT ganhou 4 eleições consecutivas, podia perder a 5ª tranquilamente. É natural da democracia a alternância no poder. Mas para quem o Brasil ia perder a eleição? Porque eu acho que o Brasil perdeu a eleição de 2018 ao eleger uma pessoa sem nenhum compromisso com a democracia e sem nenhum compromisso com a gestão pública. Não se trata só hoje da democracia. Diante dessa pandemia, nós temos a pior gestão de crise, talvez, do planeta. Não é pouca coisa o que está acontecendo no Brasil em termos econômicos e de saúde pública. Então, eu tinha muita preocupação com o que podia acontecer com o Brasil em 2018 e tenho agora. Então, toda a minha dedicação tem sido no sentido de criar um ambiente em que não se repita o cenário de 2018. É óbvio que nós não temos o mesmo projeto para o Brasil. Os democratas têm projetos diferentes para o Brasil, mas todos pressupõem a democracia. Então, se nós não tivermos consciência disso, que todos os nossos projetos, por mais diferentes que sejam,
pressupõem a democracia, nós não vamos derrotar esse risco. Então, do meu ponto de vista, nós temos que ter muita consciência. Eu vi agora na televisão, enquanto nós aguardávamos, uma campanha do jornal Folha de São Paulo pela democracia. Mas por que um jornal está gastando dinheiro fazendo campanha pela democracia? Porque sente que a ameaça está no ar. Né? Até pouco antes da prisão do Queiroz, nós estávamos sendo ameaçados todo final de semana por atos antidemocráticos, por discursos que fomentavam a violência, por ameaças, inclusive, a outros poderes, à oposição, aos jornalistas. Então, nós temos que ter a consciência o seguinte, tem desenvolvimentistas, tem liberais, todos podem defender suas ideias, mas o clima de liberdade, essa conquista a duríssimas penas, custou a vida de brasileiros, custou 2 gerações para a gente conquistar. Essa é a essência da humanidade, é você ter a liberdade de poder se expressar, defender suas ideias, errar, acertar. É isso que nós temos que defender, nós não podemos perder esse foco. Porque eu não acredito no Jair Paz e Amor depois que o Queiroz foi preso. Eu acho que é uma estabilidade que está sendo comemorada que é falsa. E o senhor coloca o Moro no rol dos democratas? Olha, eu acredito, aí é uma questão muito particular, né, do fato de eu ser advogado do presidente Lula e que acompanhou o processo pelo qual ele foi condenado e retirado da campanha de 2018. Do meu ponto de vista, e falo isso como um advogado formado em Direito por uma boa universidade, eu não consigo ver hipótese da ação do Moro não ser considerada suspeita contra o Lula. Eu não estou falando da Operação Lava Jato. Eu acho que combate à corrupção é uma coisa que deveria nos obrigar a todos, né? Onde quer que nós estejamos. Não, a gente pode discutir isso mais para frente, desculpa, prefeito, mas a minha pergunta é se ele é um democrata que pode estar numa frente como essa. Eu acredito que o Moro não cumpriu a sua função de juiz. E ele usou o seu cargo de juiz para começar a sua vida pública na política. Isso não é atitude de um democrata. Por favor, Flávio. Depois... Boa noite, Haddad. Você acha que... você fala que está se dedicando a criar essa frente ampla. Você acha que o eleitor que votou em você em 2018 está contente com o seu desempenho como líder da oposição ao Bolsonaro? Você acha que você tem cumprido esse papel de se contrapor ao presidente, por exemplo, né, na conduta dele em relação à pandemia do coronavírus? Você acha que o seu eleitor está contente com o seu desempenho? Bom, tem que perguntar para os eleitores, né? Mas o que eu te diria é o seguinte, o desempenho de você na oposição depende muito dos espaços que você cava para se apresentar. E é muito difícil, no ambiente atual, a oposição conseguir esses espaços. Às vezes consegue, né? Mas não é sempre. E durante 2019, praticamente, nós não tivemos voz, né? Se você verificar quantas vezes eu apareci nos meios de comunicação de massa, né, você vai ver que eu não fui chamado para opinar sequer sobre educação, sendo que eu sou o brasileiro vivo que mais tempo passei à frente do Ministério da Educação. Como é que caem 3 ministros da Educação e eu não sou chamado para opinar sobre isso? Opinar sobre isso. Então, eu sempre fui crítico disso, não faço segredo nenhum, da maneira como a gente organiza o debate público no Brasil. Sabe, nós precisamos mais pluralidade no Brasil. Nós precisamos mais espaço para um embate de ideias. Eu estou falando isso porque aqui nos bastidores estava cumprimentando a Vera pela maneira como está conduzindo o Roda Viva, né? Nós temos diferenças do ponto de vista ideológico, mas eu fiz questão de reconhecer que o Roda Viva está se abrindo mais, né? Eu tenho visto entrevistas aqui que estão colocando temas que precisam ser discutidos pela opinião pública. Então, eu tenho uma coluna de jornal, eu tenho um painel em que eu entrevisto toda semana pessoas importantes do país. Eu atuo todos os dias, só quando eu estou muito cheio desse Bolsonaro que eu paro um pouco de rede social, mas atuo muito nas redes sociais. Nunca neguei uma entrevista para um veículo respeitável. Então, eu estou fazendo aquilo que um cidadão
que tem essas armas... desempenho também a sua frente ampla que você quer fazer desde 2018, que nunca vai para frente, não sai do papel ainda, né? Na verdade, nem no papel... Não, mas vê bem, acho que nós estamos confundindo o conceito de frente ampla. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você defender um projeto para o país, democraticamente. Você vai lá e apresenta o seu projeto para o país. Você pode estar sozinho, você pode estar sem nenhuma coligação, né? Vamos supor que em 2018 nós não tivéssemos coligado. No segundo turno, o que se esperava? Se esperava que as pessoas fossem estar juntas contra uma ameaça à democracia brasileira, contra uma pessoa que não tem nenhuma experiência em gestão pública. Nós estamos perdendo vidas todo santo dia por causa do presidente da República. Nós não estaríamos nessa situação se nós tivéssemos uma liderança à altura da importância do Brasil no mundo. Nós estamos perdendo empregos por causa do presidente da República. Nós podíamos talvez passar 4 anos sem saber que ele é um incompetente. Infelizmente, nós estamos tendo a prova disso num momento de dor nacional, em que a economia está em frangalhos, já vinha em frangalhos. O Guedes não quer admitir que no primeiro trimestre pré-Covid-19 nós já estávamos em retração econômica. Ele não quer admitir isso. Nós estamos a 1 milímetro do paraíso. Estão aí os dados para provar que nós não estávamos coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então, nós alertamos as pessoas. Éramos 13 candidatos. E eu dizia, olha, o Bolsonaro não tem compromisso com esse país. Não tem compromisso com as instituições democráticas. Não conseguirá gerir uma crise mínima. Isso foi dito com veemência durante 2018. Agora, se o Fernando Henrique achou por bem anular o voto, se o Ciro achou por bem deixar o país... André, você há de convir que as perguntas têm que ser feitas também, né, para quem imaginou que as coisas podiam transcorrer normalmente com Bolsonaro na presidência. André, e eu não estou aqui querendo ficar fazendo conta de culpados. Eu estou dizendo, a situação é essa, nós chegamos a isso, e o momento agora é de olhar para frente. O Brasil é muito importante, não pode estar tão isolado no mundo. Olha, a subserviência do Brasil é tanta que o Bolsonaro tomou a decisão de ser subserviente a uma pessoa e não a um país. Agora ele está preocupado que o Trump pode perder a eleição. Imagina você fazer uma aliança estratégica com uma pessoa que pode morrer, que pode perder a eleição. Olha que ponto a nossa diplomacia chegou. Prefeito, eu queria pegar um gancho do começo da sua resposta, que o senhor falou na falta de espaços para a oposição. Eu soube que, assim, vamos dizer, caravanas de petistas foram ao ex-presidente Lula implorar para que ele convencesse o senhor a ser o candidato do partido na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ainda que com chances de não ganhar. E o senhor acabou de falar que a derrota é natural, o presidente Lula perdeu várias vezes, que a derrota seria natural. Mas que seria a hora do senhor ser o candidato, porque o senhor é o principal capital político do PT, com 47 milhões de votos na última eleição. Seria a hora de fazer a defesa do projeto, de fazer uma oposição com visibilidade nacional ao presidente Bolsonaro, de, inclusive, também ajudar a eleger mais vereadores. E o senhor se mostrou irredutível. A crítica de alguns petistas é de que seria a hora, entre aspas, do senhor fazer o sacrifício pelo partido, mas que por questões pessoais o senhor preferiu não ser candidato. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Olha, em primeiro lugar, que eu disse que não seria candidato há 1 ano e meio atrás, né? Que não seria candidato em 2020, porque fui candidato em 2012. Eu larguei com 3% de intenção de voto em 2012. Então, o presidente Lula me pediu, eu deixei o MEC, depois de concluir meu trabalho no MEC, deixei o MEC para ser candidato, depois de 8 anos de Ministério da Educação. Eu não fiquei 1 semana, nem 1 mês, nem 1 ano, eu fiquei 8 anos no Ministério da Educação. Eu passei por 3 governos, 2 do Lula e 1 da Dilma no Ministério da Educação, né? E tudo que se fala em educação, o legado que foi deixado,
prorroga o Fundeb, ProUni, Reúne, Instituto Federal, é tudo dessa época. Um período em que nós fizemos um grande processo de reformas educacionais importantes. Vim disputar a Prefeitura de São Paulo, não me coloquei candidato a prefeito. Fui convidado pelo presidente Lula a representar a legenda. Eu tinha 2% de intenção de voto no começo. E fui candidato, fomos bem-sucedidos. Depois, numa situação muito adversa, em que muita gente deixou o PT, muita gente foi embora do PT em 2016, porque não quis ser candidato à reeleição pela legenda do PT. Quantos prefeitos do PT deixaram o PT em 2016 para concorrer por outro partido? Eu falei, eu fui ministro pelo PT, eu fui prefeito pelo PT, não tem cabimento, é coisa de, sabe, não é uma coisa de quem tem fibra, sabe, abandonar o barco numa hora dessa, numa hora de dificuldade. E fui candidato em 2016. Em 2018 eu não era o candidato. Sim. O Jacques Wagner era o substituto natural do Lula e eu assumi a candidatura dia 11, se eu não me engano, 11 de setembro. 11 de setembro, faltando 20 dias para o segundo. Então, alguém vai falar de sacrifício para mim? O senhor acha que o senhor já deu a sua cota de sacrifício? Além de tudo, eu vou te contar mais uma coisa. Quando o presidente Lula, porque houve um convite ao Ciro Gomes ser vice na chapa, houve ao Jacques Wagner ser vice na chapa, e quando o Lula me convidou para ser vice, depois desses dois convites feitos, e eu sabia dos dois, eu sabia que eu não estava sendo convidado, né, de primeira mão, que eu estava, né, o Lula ainda falou para mim, Haddad, você tem consciência do que pode te acontecer na campanha? Você sabe que você pode ser vítima de um atentado, você pode sofrer processos judiciais, você pode ser preso só porque você está defendendo a bandeira do PT. Você tem consciência disso? Antes de validar meu nome. Eu falei, presidente, eu não vou dizer não. Pode faltar uma semana, eu vou disputar para ganhar. Eu não vou cumprir tabela. Eu vou disputar para ganhar. Então, não dá para ser assim, sabe? André, preciso fazer a roda girar. Sim. Balta, por favor. Prefeito, boa noite. Eu queria voltar à questão da formação da frente de oposição ao governo Bolsonaro, me reportando a um artigo que o senhor escreveu no começo de junho e que eu reli aí quando a gente estava se preparando para essa entrevista. E ali o senhor escreveu que o senhor fala da necessidade da construção dessa frente e o senhor observa que acha importante que a construção dessa frente não implique em perda de identidade dos progressistas e diluição dos seus propósitos. Sim. E eu achei isso interessante, me chamou a atenção, porque se você for olhar para trás, todo mundo pode constatar que o PT chegou ao poder, se manteve no poder por mais de uma década, em grande medida fazendo concessões. E concessões que, de certa maneira, poderiam ser descritas com as mesmas palavras que o senhor usou agora nesse artigo para se referir aos limites para essas forças se comporem com outras, né? Então, assim, eu não estou criticando as escolhas que o PT fez no passado, nem nada disso, mas eu queria saber do senhor por que de certa maneira, o que funcionou para o PT chegar ao poder e se manter no poder durante tanto tempo não vale agora. Por que é uma má ideia fazer concessões e acordos e compromissos como os que foram necessários para que o PT se mantivesse tanto tempo no poder no contexto que a gente vive hoje? Porque senão você não faz a agenda avançar. Se você não usa o primeiro turno para apresentar um projeto de país, se você já antes de tudo, você já abre mão daquilo que você entende que deveria ser o rumo do país e não expõe isso para a opinião pública, você não consegue fazer avançar a agenda. Quando você chega e fala, olha, eu vou acabar com a fome do país, o meu compromisso é acabar com a fome no país, o meu compromisso é gerar 10 milhões de empregos no país. Quando você apresenta, minha proposta é ter um aumento real de salário mínimo, é não ficar estacionado. A minha proposta é radicalizar, por exemplo, a integração sul-americana. São ideias que você tem que apresentar para o país, não necessariamente para ganhar a eleição, porque muitos partidos apresentam um candidato e não tem a menor
vocação para ganhar uma eleição. Mas esse artigo o senhor não escreveu na época da eleição, o senhor escreveu ele agora, Sim, no contexto da formação dessa frente. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu defendo é que os progressistas possam apresentar sua agenda para o país em 2022, com uma ou duas candidaturas, de preferência uma, mas não sei se é possível. Não depende só de um lado. Então, apresentem os seus projetos. Agora, com compromisso de, no segundo turno, a gente olhar para o futuro desse país. Olhar para os pressupostos de qualquer debate civilizado nesse país. Ninguém se sentir ameaçado porque pensa diferente, por exemplo. Isso é um pressuposto. Deixar o trabalho de vocês, jornalistas, acontecer. Sob crítica ou não, mas sob ameaça, uma coisa é você ser criticado na sua cobertura, é um direito. Outra coisa é você ser ameaçado porque você escreveu uma matéria assim ou assado. Então nós estamos discutindo aqui pressupostos de uma sociedade civilizada, de uma sociedade que tenha compromisso com pressupostos básicos da interação social, né? E eu não vejo isso da parte desse governo. Eu não vejo absolutamente nenhum compromisso da parte desse governo. Bela. Boa noite, prefeito. Eu queria entender melhor qual o PT que espera atrair o eleitor. Se é um PT que busca diálogo com nomes como Rodrigo Maia, Fernando Henrique Cardoso e assina manifestos em defesa da democracia, como o senhor fez, ou se é um PT, como já disse o ex-presidente Lula, que não tem mais idade para ser Maria vai com as outras e assinar manifestos que tem a presença do ex-presidente Fernando Henrique. Olha, uma das grandes vantagens do PT é que lá não tem centralismo democrático, sabe? Eu posso ouvir meus companheiros e formar meu juízo sobre como eu devo proceder, contando com a boa vontade deles em saber que eu estou agindo de boa fé, que eu estou agindo com o mesmo objetivo que eles. O que é o PT para mim, né? Muita gente me pergunta do PT, por que você está no PT? O PT foi um instrumento que a classe trabalhadora criou. Não foi um grupo de iluminados, de intelectuais. Foi a classe trabalhadora que criou. É o primeiro partido criado a partir da base classista. 3 pilares, né, prefeito? Teve a base sindical, a base da igreja e a base dos intelectuais sim, também. Mas simultaneamente. É verdade. Eu sou, inclusive, de uma que não é sindical. Eu vim na esteira dos intelectuais. Mas eu diria que a hegemonia, do ponto de vista de dar o rumo para o projeto, ele foi basicamente do ABC, com o Lula liderando. Do meu ponto de vista, você não pode abdicar desse instrumento. Os trabalhadores no Brasil precisam desse instrumento, que seja viável eleitoralmente. Porque aqui a nossa tendência é jogar tudo nas costas do trabalhador. Qualquer ajuste que precisou ser feito, foi em cima de quem? Em cima do trabalhador. Nunca foi no andar de cima. Nunca foi. O andar de cima sempre conseguiu se proteger. Hoje mesmo tem matéria no jornal dizendo que a aposentadoria dos militares é 17 vezes maior do que a aposentadoria pública, do INSS. E é assim que funciona o Brasil. Quem consegue se proteger, se protege, e os de baixo não conseguem ver a cor do bem-estar. Eu acho que a grande novidade é que, com todas as limitações, eu estou dizendo isso, com todas as limitações, eu acho que o pobre e o trabalhador conseguiram se ver nas políticas públicas. Mas hoje... E isso é um legado que independentemente de um gesto assim ou assado, é um legado que tem que ser defendido. Mas hoje o eleitor que se identifica com o PT, o senhor acha que ele busca qual tipo de postura? Uma postura de diálogo e de adesão a esse tipo de manifesto? O que eu acho que o eleitor do PT sabe é que o PT pode ter defeitos, como todos os partidos têm, né? Todos os partidos têm problemas, todos, sem exceção. Qualquer agremiação humana tem problemas, as igrejas têm problemas, os partidos têm problemas, os times de futebol têm problemas, né? Um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo em cada ninho. Foi escolher um alvo. Não, separa o joio do trigo. No PT, no PSDB, na família Bolsonaro.
vê quem é bom, quem é ruim e separa. Isso é construir um país. Né? Você premiar, não com dinheiro, mas com reputação, com honradez, as pessoas que estão dedicadas à vida pública sem nenhum outro tipo de interesse a não ser ver o país crescer, ver o país se desenvolver. Prefeito, Bela, a gente está quase encerrando o primeiro bloco, mas eu não queria fechar sem ouvir a Vera, por favor. Boa noite, prefeito, tudo bem? Um levantamento recente, coisa de 15 dias, feito pelo PT, mostrou que mesmo os eleitores do presidente Bolsonaro que estão decepcionados, insatisfeitos com ele, podem votar, dizem que podem votar novamente nele caso ele seja candidato em 2022. Por um simples motivo, dizem que não vem uma alternativa político-eleitoral. Então, podem votar de novo. Vêm erros cometidos pelo presidente, como o comportamento de Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus, seu estilo agressivo e provocativo de governar, acirrando conflitos, conduta dele perante os filhos, também muito criticada, mas mesmo assim não vem uma alternativa em quem votar em 2022. Pergunto ao senhor, por que o PT não conseguiu fazer oposição a Jair Bolsonaro? E mais, por que o PT não conseguiu dialogar com um eleitor de baixa renda mais conservador? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o pressuposto da pergunta não se verifica no comportamento do Congresso Nacional, por exemplo, em relação às medidas que estão sendo tomadas. As pouquíssimas boas notícias que nós temos para dar vieram da oposição, não do PT exclusivamente, mas vieram da oposição. Quando o governo acenou com R$200 por mês por família, foi a oposição que conseguiu 600. Não foi o Guedes nem o Bolsonaro. Eles insistiram em 200 e tiveram que ceder 600. Agora, de novo, é a oposição que está forçando a prorrogação, porque pelo Guedes ele queria fazer uma escadinha descendo e nós queremos manter, porque nós não sabemos o que vai ser da economia pós-pandemia se não tiver um amparo para as famílias poderem se adaptar aos novos tempos. O apoio aos estados e municípios, o governo fez o que pôde para não ajudar. Mas ali só conseguiu, prefeito, porque teve o apoio ali de Rodrigo Maia, Sim. do centro, não foi só a oposição. Disse claramente, não se deve exclusivamente ao PT, porque a oposição, mas a oposição ao Bolsonaro. Então, a oposição do Bolsonaro trabalhou. Né? Impedimos a reforma da Previdência com capitalização, por exemplo. Isso foi um grande legado que nós deixamos, porque isso ia deixar na miséria milhões de velhos no Brasil. E hoje a extrema pobreza entre os muito velhos no Brasil é pequena. Por quê? Porque houve sistematicamente um trabalho de amparo à velhice que mudou o quadro social brasileiro. Você não tem mais velhos miseráveis na proporção que nós tínhamos no passado. Tá certo, acho que a gente tem vários temas para voltar e aprofundar nos próximos blocos, mas agora a gente precisa ir para um brevíssimo intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Roda Viva com o Fernando Haddad. Eu quero continuar na toada da Vera, porque o auxílio emergencial, esse que vai sendo prorrogado, ainda que a revelia do Paulo Guedes, ele tem sido um colchão importante para as famílias. A pesquisa do IBGE, a PNAD Covid, mostra que hoje ele já é pago a 55%, por exemplo, dos domicílios do Norte e Nordeste. Isso coincide com uma certa estancada na queda da popularidade do Bolsonaro, que vinha em queda corrente e agora deu uma estabilizada. O senhor acha que ele pode estar mudando de base social e que, de alguma maneira, ele vai se apropriar dessa agenda, que é uma agenda sempre historicamente da esquerda, essa de auxílio e de redução da desigualdade, para se contrapor à perda de popularidade entre as classes médias e mais escolarizadas? Olha, eu acredito que eles devam estar fazendo um cálculo, né? E eu acredito que o governo Bolsonaro nunca saiu e está mais do que nunca no modo eleição. Uma das características de líderes populares de direita no mundo é não sair do modo eleição. Porque
sobretudo em países em desenvolvimento ou mais dependentes, a crise que foi gerada em 2008 deu um nó na cabeça de todo mundo sobre o projeto de desenvolvimento para o país. As pessoas perderam um pouco a mão de como fazer com que as economias periféricas ou semiperiféricas conseguissem recuperar o ritmo. E nós não temos aqui na América Latina padrão asiático de desenvolvimento, por várias razões históricas que a gente pode até discutir. Nós não temos um padrão de desenvolvimento à maneira asiática. Japão, Coreia, China, mesmo o Vietnã agora, que está crescendo, para não falar em outros países que já mudaram de patamar, por assim dizer. Então, a América Latina, ela está numa situação complexa. Argentina, para não falar de Venezuela, para não falar de Bolívia, que vinha muito bem, agora entrou numa crise política que o resultado econômico não se sabe, pode ser uma crise também grave. Então, isso desnorteia a situação e faz com que líderes populistas apelem para medidas não necessariamente condizentes com o discurso de campanha, porque pouco importa o discurso de campanha para essas pessoas. Eles mudam, porque é o movimento que os mantém, mais do que propriamente um projeto, mais do que o delineamento de um quadro em que você vê, não, está coerente, não é isso que define o governo Bolsonaro. Agora, não sei se o Guedes, porque o Guedes é outra coisa, né? O Guedes, como ele é produto, segundo ele próprio, de décadas de reflexão, né? Então, eu não sei se o Guedes, como é que o Guedes se adapta, né? Se adaptou bem ao Bolsonaro até aqui, mas eu não sei se o Bolsonaro exigir uma mudança de política econômica, se vai topar. Certo. Mas entre mercado e o povo, talvez, não sei o que o Bolsonaro vai fazer. Prefeito, só gostaria que o senhor, como a gente terminou outro bloco rápido, o senhor não me respondeu a segunda parte da pergunta. Por que o PT não consegue dialogar com esse eleitor de baixa renda mais conservador? Bom, o Brasil é muito grande, então, primeira coisa, você pegar o Nordeste, isso não é verdade. O PT eu tive mais de 70% dos votos no Nordeste. Mas está perdendo agora apoio lá, o PT tem perdido apoio. Mas vamos ver na eleição, não vamos antecipar. Se a gente fosse levar em consideração o que falavam que ia acontecer com o PT não ia para o segundo turno nunca em 2018, né? E foi. Então, o PT tem uma força que não dá para desprezar. E eu acho que o PT está no jogo e vai estar sempre, na minha opinião, né? Tem militância, tem foco. Agora, você falar das regiões metropolitanas é um problema que nós temos que averiguar. A vida nas cidades, nas grandes cidades. Porque nas pequenas cidades o quadro foi outro, nas médias cidades o quadro foi outro, mas nas regiões metropolitanas, e aí tem um elemento que nós precisamos compreender, que é a penetração de um pensamento conservador nas periferias, que mudou. A periferia era mais progressista, né? Também não consegue se aproximar dos evangélicos. Mas vamos nos lembrar que esses ciclos, eles não são novos. Se você pegar a eleição do Paulo Maluf, que é uma pessoa extremista, na minha opinião, né? É uma pessoa mais extremista. Para quem o senhor foi mas lá que apoiou o senhor. Apertar a mão. Para receber apoio... Até extremista serve? Numa democracia, se você recebe apoio sem abrir mão de nada do que você pensa, de uma linha do seu programa, quem tem que explicar por que está apoiando é quem deu o apoio. Se você está abrindo mão de coisas, aí não. Aí é você que tem que se explicar. Então, eu acho que o Maluf tem um pensamento extremista do ponto de vista político. E ele era dono da periferia. O que mudou isso foram os governos petistas. Os governos petistas na cidade de São Paulo que mudaram esse quadro. Prefeito, acho que... tempo. Não é uma coisa simples de conquistar. Acho que a questão que a Vera está colocando, as duas Veras colocaram, vai um pouco mais fundo além disso. Quer dizer, esse eleitorado que apoia o Bolsonaro desde a eleição, esses 30% do eleitorado que estão ao lado dele, e muitos dos quais foram eleitores do PT no passado e tudo mais, nem todo mundo ali defende a volta do AI-5.
a favor da tortura, que é a volta da ditadura e tudo mais. Existem inúmeras razões pelas quais eles elegeram o Bolsonaro presidente e não o senhor, e mantêm o apoio a ele, apesar de tudo que nós vimos aí nesses meses. O que o senhor aprendeu na eleição diante da situação? A impressão que se teve com a surpresa que a vitória dele representou é que ela foi, de certa forma, uma expressão de angústias, inseguranças com raízes econômicas, ou o que seja, culturais, o que for, que não encontravam representação na política tradicional, no PT ou nos outros partidos, e encontraram nele uma expressão para as angústias e inseguranças que elas tinham. E muitas dessas pessoas continuam ao lado dele. Quer dizer, o que vocês aprenderam com a eleição e... Só para completar o balde, para dialogar com essas pessoas. Se corrupção não foi subestimada e não continua sendo subestimada pelo PT, e se o apego da esquerda às pautas identitárias não permitiu ao Bolsonaro fazer um discurso maluco de mamadeira de piroca, kit gay, etc., que até hoje ecoa em uma boa parcela desse povo. Eu agregaria a questão da segurança pública. Sabe, as pessoas estavam realmente estão exaustas de tanta violência, e a solução de mais violência para combater a violência soou como um ato de desespero, dizendo, bom, agora nós vamos nos armar para combater a violência. Vai ser na base da violência, não vai ser na base... Esse foi um erro da gestão do PT, né? A segurança pública foi deixada de lado durante a gestão do Lula e Dilma. Isso é curioso. Eu vou fazer uma concessão para você importante, mas qualificando. A Constituição de 88, ela tem um problema. A Constituição de 88 não enfrentou o debate sobre segurança pública. Se você verificar os capítulos da Constituição, você vai ver que o capítulo da educação é um capítulo extenso, da saúde está dentro da Seguridade Social, com assistência e previdência, tem um capítulo de esporte e cultura. Você vai na segurança pública, tem um artigo praticamente. Então, o Constituinte, imagina, saindo do regime militar, o Constituinte não se sentiu forte o suficiente para criar um capítulo na Constituição da segurança pública. E nós estamos nisso desde então, colocamos a responsabilidade nos ombros dos governadores, que tem as polícias civil e militar, e o governo federal ficou desde então, inclusive no governo do PT, de espectador. Eu acho que foi um erro. Eu acho que nós deveríamos ter, na escalada da violência, nós deveríamos ter entrado com um projeto nosso de segurança. Um projeto nosso, nem que isso implicasse uma discussão sobre o capítulo da Constituição. Estender aqueles artigos, abri-los e dar um rumo, dar um norte. Nós depois desenvolvemos isso, mas já não estávamos nem no governo. Quando nós começamos a pensar... Aliás, a ideia depois de Sistema Único de Segurança Pública, que surgiu com o Jungmann, por exemplo, a ideia de criar um Ministério da Segurança Pública foi fruto desse desdobramento histórico, mas cuja raiz, e eu estou incluindo o PT, está na Constituição de 88. Eu me lembro na campanha do senhor em 2018 que o governador da Bahia, no segundo turno, falou que era para o senhor reforçar o debate sobre segurança pública. E agora, curiosamente, uma nova liderança que talvez surja no PT, lá na Bahia, pode ser candidata a prefeita de Salvador, é uma major da Polícia Militar, que é a Major Denise. Sim. No momento em que se critica uma militarização no governo, como que o senhor vê o surgimento de uma nova liderança da Polícia Militar no PT? Olha, eu não tenho esse tipo de postura em relação às corporações. Por exemplo, eu convidaria um militar para o governo? Convidaria. Conheci excelentes militares, patriotas de verdade, não subservientes ao Trump, nem aos Estados Unidos, patriotas mesmo. Conheci vários militares no governo, recebi todas as homenagens das Forças Armadas que um ministro pode receber, e muitos daqueles quadros, não na ativa, porque isso eu sou contra. Eu sou contra a carreira de Estado participar de governo. Sou contra. Acho que militar quer participar de governo, vai para a reserva. Quer disputar a eleição, vai para a reserva. Policial militar quer disputar a eleição, deveria ir para a reserva, na minha opinião.
Eu acho que deveria ser uma regra. Promotor de justiça quer fazer política, deixa a carreira e vai fazer política. Então, carreira de Estado não deveria participar de governo. Agora, eu convidei promotores de justiça para o meu governo aqui em São Paulo. Eu criei a Controladoria Geral do município com apoio da Procuradoria do Ministério Público, né? O primeiro controlador veio de Brasília, da CGU, o segundo foi um promotor de justiça, que hoje é desembargador, que foi meu secretário, porque tinha status de secretaria. Então, eu não tenho esse problema com corporação. Quero saber o seguinte, o que a pessoa pensa? O que ela pensa do Brasil? O que o militar pensa? Ele é nacionalista? Ele vai defender a pátria como ele diz que vai defender? Ele vai servir a uma potência estrangeira que já é muito maior do que a gente? Qual vai ser o comportamento dele com o pobre? Ele vai tratar o pobre, o preto, do mesmo jeito que ele trata o morador de Alphaville? Ou a Alfavela vai ter um outro tratamento que a Alphaville? É isso que eu quero saber. Não é se ele é militar, se ele é policial, se ele é do corpo de bombeiros, se ele é... Não tem problema nenhum ele ser de uma corporação. Eu quero saber o que ele pensa. E se um policial militar sabe tratar um jovem negro de periferia do mesmo jeito que o morador de Alphaville e quer emancipar aquele morador da favela, quer que ele estude, quer que ele tenha um emprego, quer que ele se desenvolva como cidadão, ele pode ocupar um cargo público em qualquer governo progressista. Bela, por favor. Queria mudar um pouco a pauta para a educação. O Paulo Vogel, que é o atual secretário executivo do Ministério da Educação, ele está como ministro interino desde a saída do Weintraub, já trabalhou com o senhor na Prefeitura de São Paulo, né? Eu quero saber como que é a relação de vocês hoje e o senhor avalia que ele seria um bom quadro para permanecer à frente do MEC no governo Bolsonaro. Eu vou aproveitar a pergunta da Bela para que o senhor diga qual é a sua avaliação sobre esse estado de coisas da educação. Bom, o Paulo, ele foi secretário adjunto de Finanças no meu governo aqui em São Paulo. Sou grato a ele e ao titular, que era o Marcos Cruz. Os dois foram responsáveis por toda a negociação da dívida de São Paulo, que caiu de 80 para 30 bilhões. São Paulo ganhou grau de investimento por causa da gestão dos dois no meu governo. Fizeram um trabalho impecável do ponto de vista de pagamento de precatórios. Nós fomos a gestão que mais pagou precatórios acima das condenações anuais, resgatando um estoque que era considerado impagável. Então, toda essa montagem foi feita pelo Marcos e pelo Paulo. Depois veio o Rogério Seron, que inclusive foi aproveitado pelo governo Alckmin depois, o Rogério. E o Paulo está sendo aproveitado pelo governo Bolsonaro. São pessoas, o primeiro que eu convidei, o Marcos Cruz, saiu da McKinsey e hoje é presidente da Nitroquímica. Então, nós estamos falando de pessoas altamente qualificadas. E se São Paulo está na bonança que está, em meio a essa crise, é por causa do trabalho dessas três pessoas que eu citei. Então, excepcionais quadros técnicos. Agora, o Paulo não é educador. Ele é uma pessoa, tem um perfil ótimo para secretário executivo, é uma pessoa que entende de orçamento público, mas ele não é da área da educação. Mas hoje o MEC está em boas mãos na avaliação do senhor? Tecnicamente, da parte de finanças, sim. Na parte da educação, ele não é da área, né? Da parte de educação deixa a desejar, não é o melhor quadro, então? Eu acho que ele não será confirmado como ministro, e talvez nem queira, em função disso, dele ser um quadro do Tesouro que pode ocupar... Nesses 2 anos, ministro, a gente até hoje não tem um substituto para o Fundeb, o Enem está com uma decisão precária aí de ser realizado ainda no fim do ano, sem que se saiba se tem condições para que isso seja feito, e não há nenhuma diretriz para os estados sobre como lidar com as aulas durante a pandemia, cada um está fazendo meio do seu jeito. Não, nós estamos numa situação caótica, eu diria, tanto na saúde quanto na educação. Porque na saúde, embora a gente não esteja falando, nós estamos há 50 dias sem ministro confirmado, e é uma pessoa que efetivamente não entende nada de saúde pública, né? E ele foi dizer que entende de logística, e aí não sabia onde passava a linha do educador.
Então, nós estamos nesse nível, né, A que o senhor atribui essa dificuldade do presidente para compor a equipe? O Bolsonaro nunca se preparou para ser presidente da República. Mas o senhor acha que existe ali uma guerra entre o núcleo ideológico e os militares, por exemplo? Tem Ou é também. anterior a isso? Tem também. Mas você já viu um presidente incapaz de conseguir nomear um ministro? Ele não consegue. Não é sem razão. Isso não é um momento difícil do governo. Isso é crônico nesse governo. A cultura, olha o que está acontecendo com a cultura. Olha o que está acontecendo com a educação. Olha o que está acontecendo com a saúde. Não é uma ou outra área. Hoje, no meio ambiente, também o Ministério Público pediu que o ministro seja afastado por improbidade administrativa. Então, você tem uma equipe desmilinguindo. Né? Você tem uma equipe desmilinguindo em função do quê? Em função da falta de comando do país. Você viu aquela reunião ministerial? Aquela reunião ministerial, ela talvez seja a prova mais eloquente do que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, são horas. Você não vê absolutamente um projeto sério ser discutido. Haddad, o que você faria diferente em termos de economia? Para além da questão óbvia de nomear ministros, mas em termos de economia, o que você faria diferente desse governo de agora? Olha, em primeiro lugar, a crise da pandemia, e eu já chego na economia, ela demonstra uma coisa muito séria. Quais os países que souberam enfrentar a crise? Vamos pegar o caso da Alemanha, o caso da Nova Zelândia. São duas mulheres ali, bom que se frise. Né? Nós temos lideranças importantes no mundo hoje que estão dando uma demonstração, né, de competência, mas muito acima da média, né, dos homens. Mas o que foi a chave? A chave foi, vamos ser firmes na decisão para que ela dure pouco. Por quê? Justamente para salvar a economia. Você vai salvar as vidas e vai conciliar esse salvamento com a economia. Então, quem foi firme na decisão e falou, fecha e acabou. Fecha e não vamos deixar entrar. Hoje eu conversei com o Camilo Santana, grande governador do Ceará. Né? O que o Camilo me disse? Pediu, pelo amor de Deus, para o governo federal fechar o aeroporto internacional, que é o terceiro do país em volume de voos. Fecha. Não deixou fechar. Aí ele foi lá para medir temperatura, como quando eu entrei aqui. Eu entrei aqui, a pessoa mediu minha temperatura. Imagina no aeroporto. O Camilo queria medir a temperatura dos turistas ou dos brasileiros que voltavam das suas viagens. Teve que entrar na justiça para conseguir autorização, porque o governo não queria dar autorização para um governador. Tem o veto ao uso de máscara agora também. Então, agora essa coisa das máscaras, eu não sei se é sadismo, eu não sei o que é. Se é só falta de empatia, se é uma demonstração tola de autoridade, eu não sei. Né? Dizer que não aceitou os termos do Congresso e, portanto, vetou. Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa tão desequilibrada quanto o Bolsonaro, mas olha o que nós estamos vivendo. E aí fala, não, vamos ser tolerantes com esse presidente. Não, o impeachment não é uma coisa boa para o país. Lógico que não é uma coisa boa para o país. Né? Agora você vai deixar brasileiro morrer, morrer. Falando nisso, o senhor já mencionou a presença de militares no governo e tudo mais, e o PT apoia o pedido de impeachment do presidente. Na hipótese de o impeachment ser aprovado, a abertura de um processo de impeachment ser aprovado agora e ele ser afastado do governo, o vice é um general. Hamilton Mourão, que é um general, e que deu declarações fortes ali, para dizer o mínimo, bem recentemente ali sobre a tensão entre os poderes, o papel da imprensa e tudo mais, ele assumiria o governo. O senhor acha que ele teria condições de formar um governo melhor do que esse que o senhor descreveu? E só complementando sobre isso que o Baltazar falou, foi um artigo no Estadão até que ele escreveu, que o senhor chamou de uma aberração jurídica, o que o Mourão escreveu, ele falando da separação, que a separação entre os poderes não está dando certo, né? Como está atualmente, as regras estão sendo estilhaçadas, foi o termo que ele usou. Por que foi aberração jurídica? Então, vamos nos lembrar que o Bolsonaro, daqueles dias que ele está sobrando, né?
falou que o Mourão é mais tosco do que ele, que a gente tomasse cuidado com isso, que o Mourão é ainda mais tosco do que ele. Dá a impressão que tem uma certa autoconsciência, né, do seu próprio governo. Agora, tem uma regra constitucional. Eu sou ultralegalista. Tem uma regra constitucional que diz o seguinte: elege a chapa, saiu um, entra o outro. Ponto. Não tem dúvida sobre a interpretação. Se caçar a chapa no TSE em função dos disparos de fake news, tem nova eleição se essa cassação acontecer até o final do ano. Se passar dezembro, nem isso tem. O Congresso vai eleger por via indireta um presidente tampão até as eleições de 22. É essa a regra. Me agrada essa regra? Não. Eu acho que no Brasil não tem funcionado. Eu acho que, inclusive, eu sou defensor dessa emenda constitucional que está tramitando, que diz que o vice assume para chamar eleições em qualquer hipótese. Ou de impeachment, ou cassação de chapa, quem chama a eleição tem o rito previsto na Constituição, porque aí cassou a chapa. Mas em caso de impeachment, o vice assume para convocar eleições. Haddad, isso é factível? Como é que tira um presidente com um apoio militar e um apoio tão forte nas Forças Armadas, com uma base muito forte na Polícia Militar em todos os estados? Isso é factível? Como é que se tira, pensando na nossa história republicana, em que as Forças Armadas têm um papel... Eu não sei. Eu não sei. Até se discute, né, se são poder moderador ou não. Como é que isso é possível? Falando da aberração jurídica, né? Tentaram invocar o artigo 142 da Constituição como se essa discussão não tivesse sido feita em 1891. Essa discussão foi feita. Não existe poder moderador. Quem redigiu o artigo 14 da Constituição de 1891 foi o Rui Barbosa. E ele comenta esse artigo. Isso está resolvido desde 1891. Ou seja, a primeira Constituição republicana vem invocar o poder moderador da Constituição imperial. Quer dizer, só jurista, como dizia meu pai, marca barbante, né? A expressão dos anos 50. É uma coisa absurda um negócio desse. Como é que alguém em sã consciência pode dizer isso? Agora, eu não sei se... Eu acho que o Bolsonaro blefa muito também, viu? Eu acho que ele... Quando ele foi para cima do Supremo, quando ele foi para os atos antidemocráticos, eu acho que ele estava jogando a população contra os poderes para ver se criava um movimento de massa contra os poderes. Porque a vocação do Bolsonaro é fechar o regime. Vamos voltar com essa discussão logo depois do intervalo, porque ela é importante. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta para a entrevista com o ex-prefeito Fernando Haddad. A gente falava aqui da renovação ou não na oposição e dos problemas do governo Bolsonaro. Em seu artigo hoje na Folha, o cientista político Matias Alencastro escreve sobre como a pandemia serviu para a esquerda renovar suas lideranças no mundo e se opor a lideranças de corte populista como o Jair Bolsonaro, opondo uma agenda. E ele nota que aqui no Brasil isso não acontece e ele atribui isso ao fato de que o PT está muito preso nas suas antigas pautas, na necessidade de provar que houve um golpe contra a Dilma, que o impeachment da Dilma foi golpe, que o Lula foi preso injustamente, preso a essa agenda. O senhor citou Camilo Santana como uma boa liderança do PT. Por que não há espaço para essa renovação geracional dentro do partido e esse lulocentrismo ainda é a prática dominante dentro do PT? Olha, tem uma questão concreta, que é o tamanho que o Lula adquiriu dentro do PT em função dos governos que fez. O Lula liderou, como eu dizia, um partido formado a partir da base, né, e convenceu seus companheiros de que era possível ganhar uma eleição presidencial no Brasil. Ganhou e saiu com 80% de aprovação. Ele virou o que virou. Então, pelo mérito dele, pelo trabalho dele, né, obviamente que todo mundo, não estou negligenciando o papel da militância, mas ele foi o grande timoneiro desse processo. Ganhou 4 eleições presidenciais e, na visão dos petistas, foi injustiçado.
Então, ele tem esse papel de destaque. Agora, eu diria que, para além disso, tem uma questão de transição geracional que é lenta mesmo. Ela não é uma coisa automática. Eu lembro muito, assim, quando eu acompanhei o Mitterrand, por exemplo, né, pela esquerda, né, acompanhei o Helmut Kohl. Né. Se você lembrar da Angela Merkel durante os governos do Kohl, era uma pessoa ali que, olha o tamanho que ela tem hoje. Né? Então, são transições complexas, sobretudo porque o Lula está, apesar dos seus 75 anos, está super em forma. Mas as pesquisas mostram que a imagem dele é muito ruim com os não petistas. O Atlas Político divulgado em junho, agora fim de junho, mostra que 63% das pessoas têm uma imagem ruim do Lula. Pesquisas recentes mostram que mais de 50% acham que ele foi condenado com razões. O PT não está se negando a olhar a realidade? Não, mas isso aconteceria com outros nomes do PT também. Isso que eu estou querendo te dizer. Isso não é um atributo do Lula. Isso aconteceria com pessoas do PT. Se você lançar um candidato do PT, ele vai ter que enfrentar esse debate. Ele vai ter que defender o legado, ele vai ter que defender a legenda e ele vai ter que defender os princípios que o PT defende. Que não é passar a mão na cabeça de ninguém, é fazer justiça. No PSDB, está cheio de gente respondendo a processo. Eu não sei dizer, e tenho muita insegurança sobre se estão ou não fazendo justiça. Mas, não conheço os processos, mas eu quero te dizer o seguinte... Mas não se vê o partido voltado para defender essas pessoas. Não se vê um discurso diariamente das pessoas dizendo que o Serra é um injustiçado ou que o Aécio Neves é um injustiçado. Digamos que ali está mais difícil de defender a inocência por causa Sim, você tem 40 milhões de reais numa conta no exterior. É difícil explicar. Mas é condenado em 3 instâncias, os outros ainda não. Sim, formalmente, assim, é mais fácil defender. É mais fácil... é fácil defender qualquer pessoa que não teve sentença transitada em julgado. Eu sou dessa opinião. Tem recurso? Então, presunção de inocência. Né? E nós podíamos ficar aqui horas discutindo caso a caso, e eu não conheço, sobretudo, os casos de outros partidos que não o PT. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... existe uma situação de fato, que é o fato de que houve uma devastação partidária no país. Né? O Bolsonaro, por exemplo, pega a matéria de ontem da Folha de São Paulo sobre as rachadinhas do... Alguém duvida? Assim, tudo bem, presunção de inocência vale para todo mundo, até para o Bolsonaro. Né? Eu defendo isso. Mas vamos combinar que uma pessoa acumular um patrimônio imobiliário que ele acumulou, com aquele fluxo de funcionários dentro dos gabinetes, dinheiro depositado para lá e para cá, lavagem ali, lavagem lá. É difícil você justificar. E aí a pessoa fala, não quebra o sigilo do meu filho? Se meu filho fosse acusado de alguma coisa, eu pedia para quebrar o sigilo dele. Aliás, não precisa nem pedir para quebrar sigilo para um juiz. Você sabe? Uma vez um delegado pediu a quebra do meu sigilo. O juiz não deu, falou, não tem motivo, não vou dar a quebra de sigilo. E aí eu fui falar com esse delegado. Eu falei, está aqui o meu sigilo. Eu te dou a minha senha, eu tenho uma conta bancária, uma conta de e-mail e esse telefone. E eu te dou meu sigilo. Trago aqui meu imposto de renda. Ele falou, não quero o seu sigilo. Ou seja, uma semana antes ele queria. O juiz não deu, ele passou a não querer mais. Então, eu acho... Até quando o PT vai rodar em círculos em relação a essa questão do Lula? Não é rodar em círculo. Não é rodar em círculo. Nós não podemos deixar passar o que aconteceu. Ninguém faria isso consigo mesmo. Você gostaria, Flávio, que alguém falasse de você uma coisa que não corresponde à tua conduta e a gente dissesse assim... Vamos deixar o Flávio para lá, que o Flávio já era. Flávio já... Pô, se eu sei quem você é, se eu sei da tua conduta, eu não vou fazer. Pode ser quem for.
Mas a política e a justiça não são feitas com esse critério de brodagem, hein, prefeito? 3 instâncias da justiça decidiram que o julgamento foi válido. Ainda se aguarda um habeas corpus na segunda turma do Supremo para decidir se o julgamento é passível de anulação. Sim. Então, existe uma questão factual. O Moro disse hoje. E tem uma questão na ele ONU. Disse que estava no ringue com Lula. Que é exatamente o que a gente disse que aconteceu. Ele realmente estava no ringue. E o que aconteceu com as instâncias posteriores que referendaram esse é uma longa conversa o que aconteceu. Né? Mas... Agora, hoje tem um processo no Supremo que está com pedido de vistas e que deve voltar para a pauta da segunda turma até, sei lá, setembro, outubro desse ano. Vamos ver o que a Justiça diz. Pois é, só a quantidade de evidências que nós levamos, a quantidade de evidências que foram levadas a conhecimento dos ministros, na minha opinião, sobra evidência de que tem alguma coisa errada ali. Tudo bem, prefeito, independente disso... Vai vocês. Não, é porque assim, passou-se mais de um ano. O pedido de vista foi em dezembro de 2018. De lá para cá, Moro virou ministro, né, saiu da magistratura, entrou na política, já saiu do Ministério. A Lava Jato está numa fase de berlinda, está sendo questionada e pode voltar ao julgamento agora. Essa demora no pedido de vistas pode ter favorecido o ex-presidente Lula? Foi... Não dá a entender que o Supremo acha que o fato dele já ter saído da prisão acabou com essa questão? Ele já foi tão desfavorecido em tudo. Né? Uma pessoa que não era réu não tomou posse do cargo de ministro-chefe da Casa Civil, nem réu ele era. Teve o seu sigilo telefônico quebrado ilegalmente, os áudios vazados ilegalmente. Se for enumerar aqui a quantidade de ilegalidades que foram cometidas, é uma quantidade, não é uma. Não estamos falando de uma ilegalidade. Agora, isso tudo vai ser processado, isso tudo vai ser passado em pratos limpos, vai vir, a verdade vai vir à tona. Só não virá à tona se a gente desistir dela. Prefeito... Se nós desistirmos da verdade, talvez ela nunca venha à tona. E talvez, se insistirem nela, percam outra eleição, não? Talvez o quê? Se insistirem tanto nessa verdade... percam nova eleição e o Bolsonaro se reeleja. Porque o senhor disse que quer que... Tem coisas que estão acima... Não, aí, peraí, né? Não existe só o PT. Né? Existe o PT, existe o PSD. Mas o senhor diz, prefeito, que quer que o... Se o Bolsonaro for eleito ou reeleito, não é por culpa do PT. O senhor diz que está lutando para que o ex-presidente Lula tenha os direitos políticos recuperados para que ele seja o candidato em 2022. Se ele quiser, por mim, sim. Mas o que a gente queria saber, assim, não é hora de uma renovação no PT? Porque tudo gira em torno do Lula, é um personalismo muito forte. O PT parece, o senador Humberto Costa chegou a fazer essa imagem, o PT estava preso junto com o Lula, agora saiu da prisão junto com o Lula. Está amarrado ali, não consegue renovar. O senhor não seria o nome para 2022? Olha, eu fui o nome em 18, sou filiado ao partido. Agora, eu entendo o coletivo do PT fazer o que faz. Eu entendo porque se fosse com a minha família eu faria a mesma coisa. Mas então, prefeito, deixa eu colocar uma coisa dessa. É muito grave o que aconteceu. Deixa eu colocar a questão de outra maneira. Gente, nós estamos falando, até hoje não se sabe o que aconteceu. Eles construíram uma tese de impeachment de trás para frente. Eles tomaram a decisão de fazer o impeachment da Dilma no dia da vitória e começaram a construir a tese depois. Não dá para ser assim, não pode ser assim. Ninguém quer mais a verdade, acho que todo mundo quer a verdade toda. Nós não queremos meia verdade, vamos abrir tudo. De que maneira o senhor acha que... Você acha que eu vou ser a favor de uma pessoa que enriqueceu, que tem conta fora, que tem cartão de crédito não sei onde? Eu não vou ser a favor de ninguém, pode ser da minha família. Não é do meu partido não, se for da minha família, eu vou falar paga e acabou. Cumpre a lei, eu não quero saber. Eu eduquei meus filhos, por exemplo, eu respondo pela educação dos meus filhos. Pra você ter uma ideia de como eu penso. O que o meu filho fizer, o que minha filha fizer, é assunto meu, porque eu eduquei. Não tem essa comigo. Até enquanto eu estiver por aqui, a minha família vai agir da maneira como eu fui educado pelos meus pais. Ponto final.
Então, isso é muito sério. Não dá, passa para outra, não dá para ser assim. Agora, um trauma grande tem custos? Tem. É agradável? Não. Não é nada agradável viver o que nós estamos. Baltazar. Perfeito. Considerando o contexto que a gente está vivendo, de que maneira o senhor acha que a recuperação dos direitos políticos do Lula e a anulação da condenação que ele sofreu contribuiria para a formação dessa frente democrática, progressista de oposição, ou só complicaria ainda mais o processo, já que, se isso acontecesse, ele seria imediatamente visto por todos como um candidato à presidência novamente, né? Olha, eu acho que um dos erros que a classe política comete é de ficar muito preocupada com o resultado eleitoral da próxima eleição, sabe? Você está preocupado com o resultado de curto prazo, você não está preocupado em construir reputação ou reconstruir reputação, você está preocupado com outra coisa. Então, quando você está prisioneiro dessa lógica curto-prazista, você começa a fazer esse tipo de conta. Eu não acho que o PT nasceu para isso, eu não acho que o PT deveria embarcar nessa. Isso é outra filosofia, não faz parte. Se o PT embarcar nessa, eu não estaria no PT, por exemplo. Eu não faria parte de uma agremiação que pensa assim. Então, é isso que o PT precisa pensar. O PT não precisa pensar assim, o que eu preciso fazer para ganhar 2022? Ele precisa dizer, o que eu preciso fazer para recuperar a credibilidade que eu perdi junto a uma parcela do eleitorado? O que eu preciso explicar, o que eu preciso desvendar, como eu vou demonstrar que eu não sou o que estão dizendo de mim. Mas isso também não parece ser uma preocupação, né? Admitir erros e... Não, admitir erro, eu já falei em inúmeras entrevistas, né? Já escrevi artigo, já escrevi capítulo de livro, já fiz debate com o Marcos Lisboa sobre o governo Dilma, sobre desoneração, sobre... Não, mas admitir crimes, por exemplo, porque teve gente que devolveu dinheiro. Crime, lógico, teve gente que se corrompeu, mas não tem dúvida. Você tem 4 diretores da Petrobras que se corromperam. O cara tem dinheiro fora. Agora, tem 4 diretores da Petrobras de carreira, com 30 anos de casa, que se corromperam. O presidente não se corrompeu, o ministro da... Não é o que diz o Palocci, por exemplo, não, que era alguém da cozinha do... Espera um minuto. Eu estou falando que a justiça está dizendo, que os 4 diretores da Petrobras se corromperam, mas o presidente não, o conselho de administração não, a auditoria interna da Petrobras não, o ministro da Minas e Energia não, o ministro-chefe da Casa Civil não, mas embora esses caras tenham acumulado 100 milhões de dólares no exterior, o chefe dessa quadrilha ganhou uma troca de apartamento. Muquifo, no Guarujá. É isso. Essa é a narrativa. Então tá bom, a gente volta para o último bloco, eu volto com a Bela Megali, que eu acabei interrompendo, ela ia fazer uma pergunta, e a gente vai ter uns minutinhos extras, porque a audiência tá boa e nós somos 3º, 4º e 10º assuntos mais comentados do Twitter. A gente já volta. Estamos de volta para a entrevista com Fernando Haddad e a pergunta agora é da Bela Megali. Prefeito, a gente viu uma série de manifestações de apoio à democracia e bandeiras antifascistas em várias cidades, São Paulo, Brasília. Eu queria que o senhor me falasse como que o senhor vê essa associação entre o fascismo e o eleitor, e o apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro é um governo de tipo fascista. Cheguei a escrever artigo explicando por que eu acho isso. É uma questão de método. O Bolsonaro tem método muito parecido com a comunicação de massa do fascismo. Por exemplo, o uso da religião. Acho que ninguém sério acredita que o Bolsonaro seja religioso. Talvez ele é João, Isaías, cada hora ele vem com uma história. Muito difícil imaginar que o Bolsonaro tenha compreendido a essência do cristianismo. Muito difícil. E, aliás, é próprio do fascismo matar o cristianismo falando de Cristo. Se você ler um texto do Cal Polanyi, dos anos 30, sobre o que o fascismo
significa para o cristianismo, significa a morte do cristianismo. Porque é a falta de empatia, é a falta de amor, é a falta de solidariedade, é a falta de tudo, de todo sentimento para com o outro. Bolsonaro não tem. Bolsonaro é uma pessoa insensível. A maneira como ele usa a comunicação. A fake news, ele não é um expediente do Bolsonaro. Ele é uma prática. Hoje aparece uma foto dele dizendo que está tomando cloroquina, porque está com febre. Ou seja, ele é uma pessoa que joga no obscurantismo. Ele quer mudar bula de remédio. Uma pessoa que quer mudar bula de remédio. Então, esse tipo de comunicação, de usar a boa-fé das pessoas, de influenciar as pessoas, de criar inimigos imaginários da nação, isso é típico, né, de práticas fascistas. A questão da sexualidade, o uso quase sádico, meio pervertido da sexualidade, ele chega a excitar as pessoas falando do assunto de maneira perversa, de maneira sempre de forma distorcida. Isso tudo é típico de governos fascistas, que usam religião, sexualidade, comunicação de massa com mentira. A anticiência é uma prática típica do fascismo. Agora, você não pode condenar o eleitor que está passando por um processo de compreensão desse novo universo, que ele até outro dia desconhecia, do seu pensamento atual. Você tem que dialogar com ele. Porque as pessoas, elas são conversíveis para uma plataforma razoável, né, de convivência. E eu acredito piamente que com diálogo, e essas manifestações, teve uma grande manifestação em 2019 pela educação. Vamos nos lembrar que mais de 1 milhão de estudantes foram para as ruas defender o orçamento da educação, que foi liberado ao final. Depois você teve as torcidas organizadas pela democracia. E agora você tem os entregadores por direitos trabalhistas. E os três com a mesma marca, contra as práticas do governo Bolsonaro. É uma coisa importante de sublinhar. Está acontecendo um movimento na sociedade importante. Pesquisas como a do Datafolha, que mostram um apreço nunca visto antes à ideia da democracia, de 75%, e uma grande percepção de que sim, houve uma ditadura, porque até isso precisa ser reafirmado diante do que o presidente faz, são demonstrações de que pode estar se quebrando. Eu acredito que esse Datafolha é um bálsamo para os amantes da liberdade. Porque nada contra a divergência, gente. O mundo se constrói com a divergência. Você fala A, o outro fala B e constrói C. É assim que funciona. Não pensem vocês que esses debates desenvolvimentistas e liberais não aconteceram na Inglaterra, não aconteceram na França, não aconteceram em Portugal. Aconteceram em todo canto. A nação se constrói por esses debates. Mas em relação à democracia... Não falta do PT uma crítica a países que são de esquerda ou socialistas, ou o que quer que seja, e que são claramente ditaduras? Isso eu sei que essa conversa é antiga, mas é uma conversa que, vira e mexe, é reiterada quando se faz a cobrança correta ao Bolsonaro. Importante é bom você perguntar, mas assim, uma coisa importante de sublinhar é que o PT nasceu exatamente contra a visão de esquerda tradicional, que ainda era tradicional nos anos 80, 70, né? O PT é de 1980, uma esquerda tradicional que via as soluções autoritárias como redencionistas. Não tem jeito, esses caras não são democratas, não deixam a gente ter espaço, né? O que às vezes se justifica num regime de força. É óbvio que você está lutando contra uma ditadura, você não tem o que fazer, você tem que ir para a briga mesmo, né? Contra uma ditadura, você vai arrancar a democracia no pulso, né? Se não houver uma transição. Agora, o PT nasceu da crítica à esquerda autoritária. E por que deixou de fazê-la? Em relação à Venezuela, por exemplo, o senhor acha que é uma democracia? Sempre vem... Olha, sempre vem esse debate. Mesmo o apoio é reiterado. Não, mas veja só, tem uma coisa pior que o governo da Venezuela,
que é a oposição ao governo da Venezuela. É um horror aquela oposição. Aquela oposição... Olha o que aconteceu agora. Eu critiquei o Evo. Outro dia eu critiquei o Evo. Até chamaram minha atenção, porque eu participo de um grupo de WhatsApp até com o Evo. E eu falei, ó, não devia... Né, assim como eu criticaria o Lula, se ele comprasse uma emenda para se reeleger mais uma vez, a reeleição, um terceiro mandato, eu criticaria. Fala, tá errado. Tá errado fazer isso. Você quer mudar a regra do jogo, muda para o teu sucessor, se você acha bom. Para você, não. Se você acha que é tão bom, muda para o seu sucessor. Então, eu era contra. Fujimori tentou terceiro mandato, Evo tentou quarto mandato, né? Chávez, se deixasse, acho que tentava 10 mandatos. O Putin agora vai ficar até 2036. Na coisa. O Xi Jinping é perpétuo. Não é minha praia. Não é minha praia. Haddad, eu gostaria que você me respondesse a pergunta sobre medidas econômicas, né? Porque tem muita gente morrendo não só de Covid, mas de fome também, né? O centro de São Paulo está tomado por famílias que perderam suas casas, escolas na periferia viraram centro de assistência social. Eu gostaria de saber o que você faria diferente do que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo na... Olha, tem um debate, gasta ou não gasta, né? Vamos resumir, né? Porque ficou chato esse debate. Tão chato que tem os gastadores e os poupadores e acabou o assunto. A economia virou um fla-flu de quem é a favor de gastar e de quem é a favor de poupar. Está errado isso. Eles sabem que está errado isso. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: o Brasil tem uma carga tributária, vamos dizer, 32%, 33% do PIB. 1% de déficit primário ou 1% de superávit primário, presta atenção no que eu vou falar, porque vai gerar uma polêmica, mas compreenda o que eu vou falar. 1% de superávit primário ou 1% de déficit primário não faz a menor diferença se você considerar a natureza do gasto. Se você estiver fazendo o investimento certo, se você estiver fazendo os projetos certos, se você estiver investindo nas pessoas, educação, infraestrutura, isso se paga com juro, correção monetária e tudo mais que você quiser. Se você tiver um Estado que é vulnerável a interesses particulares, que toda hora estão grudados ali e que não saem do orçamento, independentemente do resultado social daquele gasto, como é típico do Brasil, desde sempre, 1% de déficit ou 1% de operado também não vai fazer diferença. Mas o que isso significa na prática? Na prática é o seguinte: nós precisamos qualificar a gestão pública, precisamos qualificar a gestão pública. Os projetos precisam ser mais bem desenhados, precisa ter começo, meio e fim. Não dá para uma obra levar 20 anos para ficar pronta. Pega o Rodoanel aqui de São Paulo, pega outras obras, metrô, com dinheiro do governo federal, sem dinheiro do governo federal. É um horror. Nós estamos perdendo capacidade gerencial. Nós estamos perdendo capacidade de monitoramento. Prefeito, a esse respeito, saiu um estudo longo aqui de fôlego do INSPER, a instituição a qual o senhor é ligado, que é uma agenda econômica do pós-pandemia. E ele defende justamente isso, que o problema do Brasil não é gasto. O Brasil até gasta muito em relação a outros países, é a forma de gastar, a eficiência do gasto. E a gente tem um problema na educação, que é a área que o senhor ocupou por muito tempo, que é premente. O Fundeb vai acabar. Qual é que é a sua receita para a gente custear a educação básica? Eu tenho concordâncias e discordâncias desse estudo, não é? Aliás, recebi hoje esse estudo. E vamos pegar um caso que eu acho um caso bom, assim, de exitoso. O Fundeb. O Fundeb, do ponto de vista da União, colocou 15 bilhões por ano no Nordeste, mais Pará e Amazonas. Por quê? Porque eram os estados que tinham menor investimento por aluno no país. Era metade do de São Paulo, para você ter uma ideia. Então, a União falou, não, nós vamos bancar e vamos aumentar o investimento por aluno de 10 estados da federação, 8 do Nordeste e 2 do Norte. Só ficou de fora Sergipe, que já tinha um investimento por aluno alto. O que aconteceu com a educação do Nordeste básica? Toda ela reagiu, a ponto de ficar melhor do que do Sul e do Sudeste.
Hoje você tem Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, tiveram crescimentos importantes. Teve estado que nem dinheiro novo recebeu da União e que fez um bom trabalho. Goiás, por exemplo, a Raquel Teixeira era secretária, muito minha amiga, por sinal, né, no governo do Marconi Perillo até, que é do PSDB, e o Espírito Santo, na gestão do Paulo Artung, teve êxito na educação, sem dinheiro novo do governo federal. Então, qual que é a minha atitude? Vamos prestar atenção no que dá certo, né? Esses estados que eu falei estão indo muito bem em educação. São 6 estados que eu Não, mas como tem que fazer? Tem que prorrogar o Fundeb? Porque acaba agora em dezembro. Não, tem que prorrogar de preferência. Nós colocamos 15 bi por ano no Fundeb, né? Né? Tem proposta para aumentar esses 15 bilhões gradualmente. Seria bom que aumentasse. Investimento em educação de estado pobre da federação vai ter impacto, na minha opinião, como teve os primeiros 15 bilhões. Agora, tem que monitorar. Agora, o resultado veio. O resultado na educação básica do Nordeste veio. Hoje, quando você fala em educação no Brasil, você olha para onde? Você olha para Pernambuco, você olha para o Ceará, você olha para esses estados. Não é bom que o Nordeste esteja dando um exemplo? Alguns desses estados, acho que o Ceará é um bom exemplo, uma parte do dinheiro é distribuída de acordo com critérios de eficiência e Sim. de acordo com o desempenho. Você recebe mais, o município que tiver um desempenho melhor recebe mais dinheiro do que outros ali, né? Você concorda com esse modelo? Você acha que esse modelo deveria ser adotado, por exemplo, na prorrogação do Fundeb, para que uma parte do dinheiro fosse distribuída segundo esse critério? É controverso, mas é inegável que no Ceará deu certo. É controverso porque é o seguinte, você vai punir quem está indo mal? O aluno da cidade que está indo mal vai ser punido? Tem uma discussão filosófica que é importante registrar, mas que não dá para desconsiderar. Né? Você vai punir o aluno porque o prefeito foi ruim? Qual o sentido disso? Contudo, nós temos que... Ele criou uma dinâmica de concorrência lá boa. Olha, vamos focar na aprendizagem. A criançada tem que aprender matemática e português. Pô, os medalhistas da Olimpíada de Matemática saíam tudo do Piauí. Cocal dos Alves, uma cidadezinha do Piauí, que tem não sei quantos medalhistas de matemática, de ouro, medalhas de ouro. Por quê? Porque criou-se um movimento pró-educação. Haddad, aqui no primeiro bloco, ao responder a André, você disse que nem cogitou ser candidato a prefeito, mas tem muita gente agora, inclusive aqui no Twitter, perguntando se a candidatura do Gilmar Tato é, a seu ver, competitiva, se não teria sido melhor o PT apoiar, por exemplo, o Guilherme Boulos, que é um candidato muito próximo até ao Lula. Isso é a velha dificuldade do partido em fazer alianças em que não esteja na cabeça? Qual é a sua opinião sobre as chances do partido aqui na prefeitura? Olha, primeiro assim, o PT de largada falou em apoiar a Manuela em Porto Alegre, Manuela Dávila, e apoiar o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro de largada. Né? Que nós entendíamos que eram lideranças importantes e até para sair na frente dizendo, olha, nós não vamos ficar aqui fazendo conta, nós vamos apoiar. E nem condicionamos, né? Nós podíamos ter condicionado. Vamos apoiar a Manuela, C e somente C. Não. O PT do Rio Grande do Sul se reuniu em torno dela incondicionalmente. Mesma coisa com o Freixo. Mas a direita não teve discussão do tipo, a gente apoia o Freixo no Rio se vocês apoiarem quem quer que seja em São Paulo. Não teve essa discussão. Agora, em São Paulo, pelo fato da gente ter governado 3 vezes a cidade, é natural o PT querer ter candidato. Agora, sair de 3%, 4% é o seguinte, aquele que tem história, que sai com 20%, por que não renova? Quando renova com 4%, entendeu? O senhor acha que Você tira um cara de 30% e põe um cara de 4% para renovar, mas é o preço que se paga pela renovação. E eu larguei com 3%. Na eleição de 2016, o PT teve uma grande derrota, né, para as prefeituras. Foi o pior momento do PT. 644 passou para 260, se não me engano, algo assim. E agora o PT está com vários candidatos, mas muitos, como apontou esse telespectador, muitos não competitivos em várias capitais. O senhor acha que é o caso agora de
aproveitar a campanha municipal para dar um tom nacional na disputa, nacionalizar a campanha? Porque o PT... Não, tem que dar um tom, sempre tem que dar um tom nacional, né? Porque a eleição é uma campanha municipal, ao contrário do que dizem, na minha opinião, ela não é um prognóstico do que vai acontecer na eleição presidencial. Ela é um acerto de contas com o que aconteceu na eleição anterior. Isso sim, é um recado, né, de como estão as coisas em relação à eleição anterior. Ela não é um bom preditor do que vai acontecer daqui para frente. Mas a vitória do Dória e de outras pessoas em 2016 não era um prenúncio de que havia um eleitorado propenso a votar na direita? Eu achava que sim. Eu, inclusive, quando o Dória ganhou a eleição para prefeito... 2016. 2016, na primeira ou segunda reunião comigo, ele falou assim, olha, o Bruno Covas vai ter um papel muito importante no meu governo, eu queria que você passasse a atendê-lo daqui para frente, ao invés de me atender. Tipo assim, não vou vir mais. Eu falei, olha, eu tenho uma vice-prefeita, que é a Nader Campeão, que vai ter muito prazer em atender o Bruno Covas. Eu atendo você, ela atende o Bruno Covas. Mas assim que o Dória saiu, eu liguei para o Chalita e falei, eu acho que o Dória é candidato a presidente. Eu achei certo, porque... E o senhor acha que ele vai ser mesmo? Não, em 18. Ah, em 18. Eu achei que ele fosse ser candidato a presidente em 18. E agora, em 2016? Então, portanto, a eleição de 2016 é sim de municipal é sim um bom prognóstico para nacional. O senhor está contradizendo sua resposta anterior. Não, mas eu não estou dizendo que ele ia ganhar. Mas ele podia ganhar. Ele podia ganhar. Sobretudo se ele... É que a crise do Joesley Day é uma crise que está por ser escrita ainda. As consequências políticas daquele dia foram atordoantes, assim. Foi um dia... Então, a gente está com o tempo esgotado, infelizmente. Só uma pergunta rápida, preto no branco, assim. Preto no branco, 2022, então. Se for o caso, o senhor aceitaria ser vice do Flávio Dino? Estou falando de uma chapa que se fala aí pela esquerda. Vai estar? Olha, quando eu sou perguntado, acho que o PCdoB tem todo o direito de preto no branco, a presidente. Senão vou ter que sair. O PCdoB está considerando lançar candidato a presidente. Qual é o problema disso? Sim ou não? Mas o senhor aceitaria ser vice do Dino? Primeiro turno serve para isso, para definir cada partido. Se tem uma proposta diferente que justifique o lançamento de um candidato, tem que lançar dois. Então é não. Tá certo. Gente, eu preciso mesmo encerrar. Então é não. A sua resposta é não. não. Então ele não sabe, gente. Pronto, eu respondo. O nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito ao Fernando Haddad pela entrevista, também a Andréa Jubé, a Bela Megali, ao Flávio Costa, ao Ricardo Baltazar, à Vera Rosa e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a sua audiência nesta noite. Roda Viva volta na próxima semana com a entrevista com o economista sérvio-americano Branko Milanovic. Seu último livro, Capitalismo Sem Rivais, trata da questão da desigualdade, que só se acentuou no pós-pandemia. É imperdível. Tenham todos uma ótima semana, se cuidem de quem está próximo e até segunda-feira às 10 da noite.